Pessoal, bom dia, tudo bem? Esse é o primeiro dia, né, do Caderno 1, né, Azul 2018, do Adair, né, nosso novo colaborador aqui, né? Ele faz parte do canal, né, junto comigo, né? A gente está levando o canal e estamos buscando novos colaboradores também, né, se possível, para melhorar o canal, né? Fazer o melhor possível, né? Colocar aí para a gente as melhores aulas, o melhor conteúdo possível para que possa ser aproveitado. O Adair já fez questões para bancas, ele é um pós-doutor, né? Então, aqui ele vai estar dando aula de história para o Enem, tá? Como a minha máquina mesmo, meu computador, né, com muito mais memória RAM tá para chegar, né? Eu não vou fazer uma edição assim, vamos dizer assim, uma edição digna, assim, uma edição, vamos dizer assim, uma edição boa, uma boa edição. Mas eu vou colocar aqui o caderno. Aí eu vou colocar o caderno antes dele começar a aula. Eu gostaria que vocês anotassem, né? Ou tirassem um print da tela dele aí, ó, do que eu tô passando, do que tá aí na tela aí, e vocês fossem seguindo o roteiro dele, entendeu? A aula dele, em cima desse primeiro dia de caderno aqui. Aí você olha esse caderno e segue a aula dele. Olha lá. Essa é a primeira parte. Estou descendo para a segunda. Estou descendo até devagar, vocês podem ver. Deu tempo de ler aquela parte toda, né? Eu vou mostrar características slides, depois eu vou passar tudo, tá? Então, peguem isso aí, né? Vocês tiram print aí na tela e a gente vai procurar cada vez postar um conteúdo melhor, tá? E depois, quando eu pegar minha nova máquina que tem que chegar, eu vou melhorar muito a edição de vídeos, tá ok? Muito obrigado. Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a questão 48 da prova Azul, no primeiro dia de aplicação do ano de 2018. Vamos primeiro fazer uma leitura bastante atenta do texto base e depois passaremos ao enunciado. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder. Essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe, para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso da palavra. Esse é um trecho da obra A Sociedade contra o Estado, escrita pelo etnólogo francês Pierre Clastres, publicado no Brasil em 1982. Como todas as questões do Enem, sempre há um texto base composto de texto mesmo, como este aqui, ou fotos, charges, gráficos, ilustrações, enfim, um conjunto de informações que permitem a introdução e a contextualização da questão. Após o texto base, a gente tem o enunciado, que é bem objetivo. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês, porque se baseia em... Temos, em seguida, 5 alternativas. Apenas uma será correta. Letra A, imposição ideológica e normas hierárquicas.
determinação divina e soberania monárquica, intervenção consensual e autonomia comunitária, mediação jurídica e regras contratualistas, gestão coletiva e obrigações tributárias. Bem, vamos voltar ao texto base e fazer uma leitura objetivando claramente a resolução da questão. Veja que o texto começa dizendo o que o chefe não é, em oposição ao rei. Então, o autor já está colocando o chefe, aquele líder das sociedades que não tem Estado, em contraposição ao rei, que é o líder das sociedades estatais. Um tipo de líder, já que hoje a gente tem vários, né? Presidentes e primeiro-ministros, etc. Então o texto diz, em primeiro lugar, o que o chefe não é. O chefe não é autoridade, não é coerção, não é ordenamento, não é obediência, não é um comandante. Vamos repetir para ficar bem claro como o autor coloca a maneira que o chefe teria para resolver os conflitos. O chefe não é autoridade. O chefe não possui poder de coerção. O chefe não ordena. O chefe não procura obediência. O chefe não é um comandante. Tudo isso é o rei, não o chefe. Mas o que o chefe é, afinal? O autor continua. O chefe é um resolvedor de conflitos. Aquele que soluciona os conflitos. Para que ele consiga solucionar os conflitos, ele não possui poder. Poder, claro, em contraposição ao poder que o rei tem. O chefe tem apenas, diz o autor, prestígio. E o instrumento que ele usa para exercer esse prestígio e, portanto, para resolver os conflitos é a palavra. Isto é a chave do texto base. A contraposição entre o rei, portanto, o Estado, e o chefe, portanto, as sociedades pré-estatais, as sociedades que existiram antes da Constituição do Estado, ou as sociedades que ainda existem concomitantemente às sociedades estatais. Bem, o que nós precisamos saber para resolver essa questão? Primeiro, o que é o Estado? É preciso que a gente tenha uma noção boa do que é o Estado, para que a gente possa contrapor o Estado ao não Estado. Ou seja, que a gente possa contrapor o poder coercitivo ao simplesmente uma pessoa que resolve os conflitos através da palavra. Segundo conceito importante que a gente precisa é poder. O que é o poder para o Pierre Clastres? O poder é o exercício da autoridade baseado na coerção e garantido pela imposição da ordem. Então, o poder é o exercício da autoridade. Essa autoridade não se baseia no prestígio como chefe, se baseia na coerção. E, por fim, essa autoridade, sustentada na coerção, impõe a ordem. Então veja bem, há uma diferença enorme entre aquele que exerce poder e aquele que é chefe, caracterizado pelo Pierre Clastres. O terceiro conceito importante, fundamental para que a gente entenda
e resolva a questão é o conceito de Estado liberal burguês, que aparece no enunciado. Vamos voltar para o enunciado. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta, ou seja, o modelo político das sociedades não estatais contrasta com o do Estado liberal burguês. Ora, o que é o Estado liberal burguês? Nós não vamos ter uma aula para explicar o que é o Estado liberal burguês, mas o que é necessário que a gente saiba é o Estado liberal burguês tem origem nas revoluções burguesas. A principal ou a mais estudada das revoluções burguesas é a Revolução Francesa, do final do século XVIII. A Europa passa, no século XVIII e ainda no século XIX, por várias revoluções e por transformações não revolucionárias, mas que todas dão origem ao Estado liberal burguês. Então, esses três conhecimentos são fundamentais para resolver a questão. Certo? Vamos voltar no enunciado, tendo essas noções claras na nossa cabeça, e vamos ver como a gente soluciona essa questão. Bem, o modelo político das sociedades discutidas no Estado contrasta com o do Estado liberal burguês porque se baseia em imposição ideológica e normas hierárquicas. Ora, o autor é muito claro, não há imposição nenhuma, há apenas diálogo, palavra, prestígio, nenhuma imposição. Então a letra A, descartamos. Letra B, determinação divina e soberania monárquica. Isso nada a ver com o chefe. Determinação divina e soberania monárquica, a gente poderia pensar, sim, nos estados de direito divino, onde o rei era rei porque se acreditava e era aceito socialmente e politicamente que existia o rei era rei por direito divino. Não é o caso do chefe. Não se fala isso no texto. Letra C, intervenção consensual e autonomia comunitária. Ora, consenso significa diálogo para que se chegue a uma solução comum. Nada de imposição. E autonomia comunitária significa que a comunidade, o conjunto das pessoas, é autônoma. Não tem chefe. O chefe não manda na gente. A gente pode até aceitar que ele chegue aqui, converse, né? Mas quem vai resolver o conflito não é ele. Quem resolverá o conflito é a gente, a comunidade. Essa é a letra, a alternativa correta. Mas vamos para D. Mediação jurídica e regras contratualistas. O modelo político das sociedades discutidas no texto não tem nada de mediação jurídica e muito menos de regras contratualistas. Tanto que a comunidade é autônoma, não há contrato, não se estabelece nenhum acordo como nos estados, né, onde supostamente a população cede o poder que é dela para o Estado governá-la. Isso não existe nas sociedades tribais. E letra E, gestão coletiva e obrigações tributárias. A letra E, quando fala de gestão coletiva, poderia confundir a gente um pouco, fazer com que a gente hesitasse para a resolução da questão, mas o autor não fala nada disso. A gente, quando está resolvendo uma prova, a gente tem que se ater ao texto, ao que está escrito na prova. E o autor não fala de gestão coletiva, muito menos de obrigações tributárias. Ou seja, não há aqui nenhuma menção que as pessoas dessa comunidade liderada pelo chefe paguem tributos. Não existe isso aqui, não está se falando disso. Então, a letra C é a correta. Por fim, eu gostaria de fazer a indicação de duas leituras. Uma rápida, mais simples, que é uma pequena biografia e
do Pierre Clastres, o autor do texto que a gente leu, né? É importante a gente saber de quem está se falando, quem foi que escreveu aquilo, onde ele viveu, como ele viveu, porque isso ajuda a explicar a obra do autor. A segunda indicação é um livro. Claro, eu não acredito que todo mundo vá ler esse livro, infelizmente, porque é um livro ótimo. Mas A Era das Revoluções, que é um livro do Eric Hobsbawm, tem um capítulo dedicado especificamente à Revolução Francesa. Na verdade, o título A Era das Revoluções está se referindo exatamente a esse momento da Europa que eu disse, onde as sociedades passaram por uma transformação radical, uma revolução, e o que gerou o Estado liberal burguês. É isso por hoje. Muito obrigado.